Mateus 23, 9 diz assim, ó. Vamos lá? Encontraram aí? E a ninguém na terra chameis como vosso Pai, porque um só é o vosso Pai. E quem é o único Pai? O que estás aonde? Vamos ler novamente. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai. O que está onde? O que está nos céus. Pastor, misericórdia. Então eu estou fazendo errado. Eu chamo o meu pai biológico, ou que não seja biológico, de pai. E isso é pecado, porque Deus falou para não chamar ninguém, ou seja, sem exceção. Eu não posso aqui na terra chamar ninguém de pai. Por quê? Porque só existe um pai, é um só, e este é Deus. Pastor, agora complicou. A minha vida inteira eu fiz errado. Calma. Jesus não está pregando contra a figura paterna de um pai. Jesus não está pregando contra a família, até porque Jesus é família. Jesus não está dizendo que nós não podemos chamar alguém de pai aqui na terra. Não, mas está escrito aí. Mas não é isso que Jesus está falando. Não é? Não. No versículo de número 1, Mateus 23, versículo 1, eu vou explicar para você o que Jesus está dizendo. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. O que Jesus falou? Passa. Dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Jesus está censurando, Jesus está condenando a prática dos escribas e dos fariseus. Eles procuravam os melhores lugares nas praças públicas, e quando chegavam na sinagoga, eles queriam chamar a atenção de tudo e de todos. Então Jesus está falando, olha, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e também os fariseus. Passa. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, ou seja, o que eles falarem para vocês, podem fazer. Por quê? Porque eles eram doutores da lei, eles viviam a lei mosaica, eles praticavam a lei de Moisés, eles eram conhecedores daquilo que eles falavam, eles só não faziam. Então Jesus está falando, olha, praticai tudo que eles dizem, mas não procedais em conformidade com o quê? Ou seja, o que eles falam é verdade, mas eles agem na contramão do que eles mesmos dizem, do que eles mesmos falam. Então o que eles falam, vocês podem fazer, mas o que eles fazem, não façais. Quem está entendendo até aqui, diga graças a Deus. Aí Jesus continua, porque dizem, e o que, igreja? Eles dizem e não praticam. Passa, por favor. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar. Estes fardos aqui, Jesus estava se referindo à lei, à religiosidade que anulava até mesmo a palavra de Deus. Eles atavam fardos pesados sobre as pessoas que os ouviam, só mesmo eles quem não fazia o que eles diziam, e os põe sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem o quê?
Eles não querem mover, eles não querem fazer nada, mas o discurso deles é bonito. O discurso deles é sensacional. Passa. E fazem todas as obras, a fim de serem o quê? Visto pelos homens. Eles querem chamar a atenção. Eles querem ser vistos por tudo e por todos. Eles querem ser o centro da atenção. Quem? Os escribas e os fariseus. Duas classes de pessoas que Jesus pregava contra eles, abominando as atitudes que eles tinham. E continuando, diz assim: pois trazem largos filactérios. Deixa eu parar aqui e explicar para você o que é filactérios. Filactérios, irmãos, eram caixinhas de couro que continham dentro delas alguns textos bíblicos. Segundo os estudos, os judeus, alguns carregavam esses textos bíblicos que estavam dentro do filactérios, que era a caixinha de couro, pendurado nos braços. Outros carregavam essas fitas que continham partes da Sagrada Escritura escrita, aonde? Na testa. Esse era o costume. Aí eles dizem assim: eles querem ser vistos pelos homens, pois eles trazem largos filactérios, coisas avantajadas para chamar a atenção, e alargam as franjas das suas vestes. O que eles queriam ser? Diferente. O que é franja, irmãos? Franjas são bordas que os judeus usam nas barras de seus trajes externos. Tudo que eles faziam era para chamar a atenção. Tudo que eles exerciam era para ser visto não por Deus, mas ser visto por quem? Pelos homens. Passa. E amam os primeiros lugares aonde? Nas ceias. Eles querem ser ali, visto por todos, estar em evidências. E eles amam também as primeiras cadeiras aonde? Não que seja contra sentar nos primeiros lugares. Eu até aconselho você sentar quando você chega nos primeiros lugares, na frente. Por quê? Porque aqui, irmãos, nada vai tirar a sua atenção. E às vezes, se você tem dificuldade, se você não consegue vencer o sono, sai de trás e vem para frente, irmão. Porque se você estiver dormindo aqui, eu vou falar um pouquinho mais alto, você já vai acordar e você não vai perder. Agora lá atrás você vai dormir, você vai roncar, e você vai perder a palavra, e o diabo vai começar a agir na sua vida. Então, eles amavam os primeiros lugares na igreja, na sinagoga. Passa, aí chega onde eu quero. E as saudações nas praças. Eles amavam que todo mundo, passava por eles e falava: ô, Pai do Senhor, ô, varão, glória a Deus, olha lá um crente lá, porque eles eram diferentes, eles viviam disso, de pessoas que massageavam o seu ego, eles gostavam, sabe do quê? Elogios. Cuidado, irmãos, se você não souber lidar com elogio, o diabo entra e derruba você. É assim que a mulher cai. O cara sabe da fraqueza da mulher, ele já começa aqui, falar coisa que ela gosta, pá, vai cair. É assim que o homem cai. O diabo usa uma mulher lá e começa no ouvido, e ele vai cair. Cuidado com os elogios. Toma cuidado. Aí a Bíblia diz mais: eles amavam ser saudados na frente, de todos, em praças públicas, e serem chamados pelos homens. Como é que eles gostavam que as pessoas chamavam eles? Rabi, Rabi. Sabe o que significa Rabi? Mestre. Eles gostavam que as pessoas chamavam eles de quê? Mestre. Sabe por quê? Porque eles eram mestres da lei, eles conheciam da palavra, eles só não praticavam, eles só não viviam. Irmão, por isso que eu prego, sempre eu preguei contra a religiosidade. Religiosidade é um demônio. Tem pessoas que são religiosas, elas não são cristãs, elas não são crentes, elas não creem em Deus, mas elas são religiosas,
fanáticas, em alguns casos, elas ficam até loucas por causa da religião. Você já viu pessoas assim? Já viu pessoas assim? Sim ou não? Conheço um monte. Cuidado, irmãos. E eles gostavam de ser chamados rabi, mestre. Passa. Vós, porém, não queirais ser chamados de mestres, de rabi, porque um só é o vosso, a saber quem? E todos vós sois o quê? Ou seja, não há desigualdade, todos nós diante de Deus somos o quê? O fato de eu estar no púlpito e com o microfone não me faz superior a nenhum de vocês e não me dá o direito de humilhar ninguém de vocês. Por quê? Porque é Jesus que disse. Pastor que age desta maneira, escriba e fariseu, só porque ele está no altar, só porque ele tem o uso do microfone, ele acha que pode pisar nos irmãos. Vai aprendendo aí, irmãos. Aí chega no 9, onde nós começamos. Passa. E a ninguém na terra, o quê? Chameis do quê? Chamei vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está onde? Do que Jesus está se referindo, irmãos? Jesus está, presta atenção, Jesus está pregando contra ou condenando a hipocrisia dissimulada dos escribas e fariseus, porque eles gostavam de ser chamados de mestres, eles gostavam de ser reconhecidos pelos outros, eles gostavam até de ser chamados de pai, só que eles não obedeciam a Deus. Eles eram hipócritas, eles eram pessoas dissimuladas, e Jesus está falando assim, eles possuíam, irmãos, uma boa reputação, mas era uma reputação exterior, mas eram desprovidos de uma espiritualidade interna, eles eram vazios por dentro, o coração deles era fechado para o evangelho, porque eles não aceitavam Jesus como o Messias. Só para você entender, os escribas e os fariseus, eles gostavam de ser elogiados. Então quando Jesus fala assim, não chamei ninguém aqui na terra de vosso Pai, é porque as pessoas elogiavam essas classes. As pessoas chamavam eles de senhores, as pessoas chamavam eles de mestres, só porque eles possuíam um pouco a mais de conhecimento do que a multidão. E Jesus, percebendo que aquilo fazia mal para eles, Jesus então adverte ali os seus discípulos e prega contra a dissimulação, a hipocrisia que os escribas e fariseus exerciam. Irmãos, trazendo para nós agora, muito fácil eu chamar pai, mãe, isso é muito fácil, mas se eu não obedeço a eles, eu sou um hipócrita, é isso que Jesus está falando. Entendeu agora? É isso que Jesus está dizendo. O que adianta você jovem, você filho, dizer pai, se você não obedece o que eles falam? Se você não cumpre o que eles mandam, o que eles determinam? Jesus é contra, Jesus prega contra isso. Não chame nenhum de pai na terra, não. Agora, Jesus está falando, só existe um pai aonde? Ele está nos céus. Irmãos, a mesma coisa. Porque para todo mundo, quando eles querem se justificar, eles dizem assim, quando eles querem ser abençoados, acredito até que você já ouviu, ou até você já disse essa frase, por mais que você não seja, mas talvez você já disse, eu também sou filho de Deus. Tipo assim, né? Você não esquece de mim não, porque eu também sou filho de Deus. Irmão, será que você não é um hipócrita, um dissimulador, alguém que se intitula filho de Deus, mas não obedece nada daquilo que o Pai, que o Deus, o único e verdadeiro Pai, manda você fazer através da palavra? Porque às vezes nós estamos dentro da igreja, mas somos hipócritas, dissimuladores, e Jesus está pregando contra nós. Por isso que a nossa vida não vai para frente, por isso que o casamento não dá certo, por isso que a vida sentimental não prospera, por isso que a vida financeira está uma derrota total. Por quê? Porque somos hipócritas e dissimuladores, e temos a coragem de dizer Pai. Irmãos, olha que sério isso.
Olha que forte isso, que às vezes nós ainda não atentamos para aquilo que a palavra de Deus disse ao nosso coração. Às vezes estamos sendo negligentes, estamos agindo de uma forma displicente, fazendo para Deus de qualquer maneira. Muitos chamam Deus de Pai, mas se realmente fosse Pai, e se fossem filhos, se realmente aqueles que chamam Deus de Pai fossem filhos de verdade, hoje estariam aqui. E por que não vieram? E por que não estão aqui? Porque são hipócritas dissimuladores e têm a coragem de falar Pai. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Porque se você tem um pai que mora na mesma cidade que você, e no dia dos pais, você não vai na casa do seu pai visitar ele, irmão, misericórdia, eu não sei o que você é. Eu não sei o que você é. Eu estou falando de quem mora na mesma cidade. E quem não mora, você ligou? Ah, não liguei. Depois dessa palavra, eu acho que você vai até pegar um ônibus e vai ir para lá. Porque não é possível. Não é possível, irmão. Misericórdia. E queremos, como filhos, receber a herança de quem? De um pai. Mas qual pai? Aquele que a gente não obedece? Como filhos, queremos receber a herança de um pai a qual nós não obedecemos. Irmão, você vai estar fora do testamento, tá? O testamento não é bens materiais que eu estou falando de uma vida eterna, de uma salvação que só Jesus tem para nos dar. Ou nós assumimos a nossa posição de filhos e assumimos a paternidade de Deus em nós, ou ficaremos de fora do testamento do Senhor. É isto que nós precisamos entender, é isto que nós precisamos, irmãos, compreender. O que Jesus está falando? A ninguém chamais de pai aqui na terra. Ou seja, Jesus está proibindo, de certa forma, tratando os escribas e os fariseus, porque Jesus conhecia o coração deles, e Jesus sabia que eles gostavam de elogios, então por isso que Jesus prega contra eles, de uma certa forma, proibindo o uso, sabe do quê? De títulos, o uso de posições, o uso de honra, o uso de reverência a líder religioso, pois isso faziam eles se sentirem superiores às demais pessoas. Cuidado, irmão. Às vezes você diz ser filho, você se intitula, mas Deus sabe que você não é. E Jesus está falando, não, para. Filho, rapaz, você é um hipócrita dissimulador, você tem coragem de falar que eu sou seu pai, rapaz, eu não te conheço, apartai-vos de mim que praticais o quê? A iniquidade. Você está no pecado. E às vezes nós não entendemos o que Cristo está falando. Mas no dia, Ele vai falar, filho, entrai. Jesus vai falar para quem? Para os filhos. Se coloque na posição de filho, irmão. Olha o religioso. O religioso pega os Salmos 91 e cita. O religioso pega os Salmos 23 e cita. O religioso ama citar versículos bíblicos. E Jesus fala, ô Inico, o que tem recitar as minhas palavras na tua boca? Por que eu estou falando isso? Porque o religioso, ele até sabe versículos da Bíblia, de cor e salteado, muitas vezes. Eles não vivem, mas ele sabe. E uma das coisas que ele sabe, por exemplo, é citar o Salmo 91, aquele, e eles engrossam uma voz e diz que habita na esconderijo do Altíssimo, e eles começam até a fazer assim, não sei porquê, né? A sombra do Onipotente descansará. Pera aí, irmão. Aquele que o quê? Se eu sou filho, eu preciso habitar. Habitar onde? Na casa do meu pai. Quem é o pai? Deus. Mas às vezes você é um visitante. E ainda você quer ser filho. Você vem quando dá. Você vem quando quer. Você vem quando você não tem tempo vago. Aí você vem. E você quer ser filho? Bom. Título
Qualquer um pode dar a si mesmo. Eu quero ver Jesus reconhecer o título que você deu a você. É isso que eu quero ver. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, coloca essa palavra no seu coração. Coloca essa palavra, aquilo que você está ouvindo no seu coração. Sabe por quê, irmão? Jesus pregava contra isso, porque Jesus sabia que toda honra e que toda reverência deveria ser dado exclusivamente a quem? A Deus. Não era aos escribas, não era aos hipócritas, aos fariseus, não. Era a Deus. Malaquias capítulo de número 1, versículo 6, diz o seguinte. Olha lá, se você não encontrou aí, olha aqui para frente e preste atenção, por favor. O filho honra quem? O filho honra o pai. Ou seja, preste atenção, isso é uma regra, isso não é exceção. O filho honra o pai, diga assim, isto é regra. Ou seja, o filho honra o pai. Outra regra, e o servo honra a quem? Aí olha só, se eu sou o seu pai, Deus está falando, onde está a minha honra? Se eu sou o seu pai, onde está a minha honra? Lembra o áudio que eu mandei no grupo? Irmãos, hoje é dia dos pais, mas o pai maior é Deus. É inadmissível aqueles que se dizem ser filhos ficarem fora da reunião que vai acontecer neste domingo, porque o pai te espera de braços abertos. Cadê? Cadê a honra? Pergunta aí para o irmão que está do seu lado, onde está a honra de Deus? Onde está? Sabe o que Deus está falando aqui, irmãos, neste versículo? Ele está dizendo que as pessoas honram mais, ou seja, vocês, nós, honramos mais as pessoas, honramos mais os seres humanos do que a Deus. Honramos mais o nosso pai biológico do que a Deus, honramos mais a nossa mãe do que a Deus, honramos mais o nosso trabalho do que a Deus, honramos mais o nosso patrão do que a Deus, honramos mais aos nossos amigos do que a Deus. E cadê a honra do Senhor? Cadê? Onde está? Onde está a honra? Não é para mérito meu, mas se eu prego para você, eu no mínimo preciso me esforçar para praticar, para viver o que eu prego. No mínimo, porque senão eu sou escriba, fariseu, hipócrita e dissimulado, e isso eu não sou. Eu vou te falar o que aconteceu comigo quinta-feira. Toda quinta-feira nós temos um culto de oração na nossa sede lá em Tangará. Aqui é na sexta, lá é na quinta. Lá começa às 18h30 até às 19h30, 60 minutos, 1 hora de oração. Justamente no dia em que haveria a apresentação do Dia dos Pais do meu filho na escola onde ele estuda. Justamente no mesmo dia. Falei para minha esposa, nós vamos para a oração e depois da oração nós vamos para a escola para ver a apresentação. E o Samuel? Samuel vai com a gente para a oração, como de costume. Quando acabar, nós vamos para a escola. Por quê? Porque primeiro é o meu Deus. Cheguei no meu pastor, falei, meu pastor, vou precisar sair 15 minutos antes. Tem a apresentação do meu filho na escola. Eu poderia falar para ele, pastor, eu não vou hoje na oração, até porque eu nunca faltei uma oração, eu nunca faltei um culto. Está aqui a minha irmã que não deixa eu mentir. Eu poderia falar para ele, é algo justificável? É ou não é? É minha família. Mas quem me deu ele foi Deus. Então primeiro a honra deve ser dada a Deus. Eu fui dar honra para Deus, depois eu fui para a escola. Quem entendeu, diga amém. E qual é a sua desculpa mesmo quando você não vem na igreja? Pergunta aí para o irmão, quando você não vem, qual a desculpa que você dá? Pergunta aí. Porque Deus está falando que você honra o seu pai, você honra o seu marido, você honra a sua mulher, você honra o seu filho, você honra até o seu cachorro. Tem gente que quando o cachorro começa a não estar muito bem naquele dia, aí ele está meio ruinzinho, está meio capengando, aí ele fala, hoje também não vou na igreja não, eu vou ficar para cuidar do totó.
você vai levar um totó na orelha. Porque para pessoas tudo é desculpa para não estar aqui. Ah, pastor, eu não venho na quarta-feira não. Sabe por quê, pastor? Porque no outro dia eu levanto cedo. Ah, eu acordo 11 horas da manhã, abençoado. Eu não acordo cedo também não. Tem alguém aqui que acorda 11 horas, meio-dia? Eu acredito que todo mundo aqui trabalha. E você que acorda no outro dia cedo, também vem na quarta e não perde o culto. Por que você não vem? Por que você não dá honra para Deus? É por isso. Você honra mais a sua escola, você honra mais o seu trabalho, você honra até o gato da rua da sua casa. Você só não honra a Deus. Deus está perguntando, cadê minha honra? Onde está a minha honra? É isso que Deus está falando. Irmãos, presta atenção. Muitas ou muitos reconhecem a autoridade terrena, só que elas esquecem que a autoridade terrena, quem deu foi Deus. Elas honram a autoridade terrena e esquecem de honrar quem é verdadeiramente o dono da autoridade. Romanos 13, a Bíblia diz que não existe uma autoridade sequer que não foi constituída por Deus. Às vezes, vou até falar de mim, às vezes você me honra mais do que você honra a Deus. Você está errado. Você está errado. Você tem que honrar, respeitar o seu pastor? Sim. Mais do que Deus? Não. Amém, Jesus? Amém, pessoal? Quem está entendendo, diga graças a Deus. As pessoas, olha, eu vou dizer de novo, as pessoas honram mais as autoridades terrenas e esquecem de honrar a maior autoridade, ou seja, a autoridade suprema, que é Cristo Jesus. É triste isso, né, pessoal? Mas é uma realidade no meio do povo de Deus. É triste, mas é uma realidade. Em Mateus, capítulo 10, versículo de número 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar o quê? Ou seja, eu estou falando do quê? De autoridade terrena. Espera aí, eu não vou não porque o meu patrão ou isso e aquilo. Espera aí, irmão, quem manda na sua vida é Deus. E se aquele emprego fechar a porta, Deus abre 1000 para você escolher em qual você quer trabalhar. Agora, se você ficar dando honra para, primeiro, o seu patrão, ao invés de colocar Deus no devido lugar, que é a primícia, Deus arranca até aquele emprego que você acha que é bom e deixa você um tempo sem arrumar nenhum, para você ver que quem governa é os céus e não a terra. Quem foi feito primeiro foi os céus, não foi a terra. E por que a gente quer servir primeiro a terra? É só você ler na sua Bíblia, ver o que é que foi feito primeiro. O problema é que nós andamos numa carnalidade tremenda e não confiamos que Deus pode nos estender as mãos. E aí muitas vezes nós ficamos bajulando pessoas com medo de perder o emprego, bajulando seres humanos com medo de sofrer retaliação, e esquecemos que uma vez nós estando nas mãos de Deus, é Ele quem nos justificará. É Ele que nos justificará. Não tema as autoridades terrenas não, respeitam sim, mas temer, meu irmão, fique tranquilo, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e também o seu corpo. Diga graças a Deus. A nossa mente muitas vezes está tão atrofiada e nós estamos tão confundidos que nós, irmãos, tememos mais as autoridades terrenas, que até matam o corpo, mas a alma, eles não podem fazer nada com a nossa alma. Esquecemos de dar honra e reverência a Deus, porque Ele sim, Ele tem domínio sobre o corpo e Ele tem domínio também sobre a nossa alma, e com a nossa alma depende da honra a quem nós demos a vida inteira. Ele pode lançar também no inferno. Às vezes você está dentro da igreja servindo a Deus, não, servindo a você mesmo.
completamente enganado, completamente com a visão distorcida do que é o reino dos céus. Fiz questão de anotar aqui: quando reconhecemos que Deus tem poder sobre a morte e o inferno, aí sim começaremos a reverenciar e a honrá-lo. Sabe por que a gente ainda não reverencia a Deus e não honra? Porque não reconhecemos que Ele tem poder sobre tudo e sobre todos. Ficamos com medo de ficar preso na mão de pessoas, na mão dos seres humanos, quando na verdade não conhecemos o que é que Deus pode fazer por aqueles que permanecem em obedecer e aqueles que permanecem na sua palavra. Pai. Ah, vocês me chamam de pai. Mas cadê a minha honra? Onde ela está? Porque o que eu vejo vocês fazendo, imagina um discurso de Deus, vocês me trocam por tudo. Ah, hoje eu não vou porque a minha cabeça está doendo. Hoje eu não vou porque eu bati o meu dedinho mindinho. Hoje eu não vou porque eu acho que vai chover. Ah, hoje eu não vou, por quê? Cadê minha honra? Onde está? Ah, eu sou seu pai, agora eu quero a minha honra. Irmãos, entenda só. Como nós se intitulamos filhos e queremos a herança do pai, ele também vai cobrar de nós a honra. E se não tivermos? Ou para quem nós estamos oferecendo? Para quem que nós estamos dando? Em Provérbios capítulo 7, no versículo 1, diz assim: filho meu, guarda o quê? As minhas palavras. Irmãos, filho é o que guarda a palavra de quem? De Deus. Veja se vocês estão sendo filho. Eu preciso ver se eu estou sendo filho, porque se eu não tenho guardado a palavra que eu prego aqui para vocês, vinda de Deus, eu também não sou filho não. Agora, irmãos, presta atenção no que eu vou falar para você. Ao invés de você ficar chateadinho comigo, guardar rancor, ressentimento no seu coração, pega a palavra de Deus e coloca dentro do seu coração. É melhor você ficar com raiva de mim. O que Salomão está falando é: filho meu, guarda as minhas palavras. Ou seja, só guarda quem é filho. Espera aí, você vem na quarta, você ouve, mas você não guarda. Você vem no domingo, você ouve, mas você não guarda. Espera aí, você quer ser filho? Cadê minha honra? Onde ela está? Em Mateus 12, 46. Perguntaram para Jesus uma vez, falaram algo para Jesus, e Jesus imediatamente respondeu. Mateus 12, 46, diz assim: e falando ele ainda, quem estava falando? Jesus, falando com a multidão. Eis que estavam fora a sua mãe e os seus, pretendendo falar-lhe. Espera aí, irmãos, engraçado isso aqui, né? Esquece sua Bíblia, olha aqui para mim, fazendo um favor. Jesus estava pregando, vamos entender isso aqui? Não é prepotência não, tá? Vamos dizer que eu sou Jesus, estou com o microfone aqui, estou pregando para a multidão. E aí vocês viram para mim e falam assim: ó Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, e elas estão querendo falar contigo. Para o povo, aqueles que estavam querendo falar com Jesus, uns eram os seus irmãos, e a outra era o quê? Para o povo. Para o povo. Mas para Jesus, passa. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Passa. Porém, Jesus respondendo, disse ao que falara, disse para o povo, que enxergava daquela maneira, né? Que eles eram os irmãos e também a mãe: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Jesus pergunta: peraí, vocês estão dizendo que ela é minha mãe? Vocês estão dizendo que eles são meus irmãos, mas quem são eles? Sem distorcer, vocês estão dizendo que são meus filhos? Que eu sou o seu pai, mas quem são vocês? Aí Jesus termina, passa.
e estendendo a mão para os seus discípulos, ou seja, para aqueles que estavam ouvindo Jesus falar. Eis aqui minha mãe. Você está entendendo, irmãos? Entenda o que eu vou falar agora. Aquilo que eu disse para você, olha Deus confirmando aquilo que Ele já falou comigo lá dentro. Você está orando errado. Os meus filhos são os que estão aqui me ouvindo. É esses que querem. É esses que me desejam. Eu sei que você já ora por eles, mas aqueles que não querem, deixa que eu vou tomar conta, ora para que eu mande outras pessoas para minha casa. Porque os filhos, ou os irmãos e a mãe, é vocês que estão me dando ouvido. Filho meu guarda as minhas? O filho guarda. Aí Jesus, para completar, no versículo 50 disse: porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe, este é o meu filho. Louvado seja Deus. Você está fazendo a vontade de Deus? Você está dando honra a Deus ou você está dando desculpa? Não, eu estou dando honra. Então você é da família de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor.